Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Segredos do RH. Eu sou o Márcio e hoje eu quero falar com vocês sobre um dos processos seletivos mais concorridos de todo o Brasil. É o programa de estágio da Raizen. A gente sabe que a Raizen abre muitas vagas, tanto para o programa de estágio quanto de trainee e para diversos locais do Brasil. São diversas cidades, como a gente vai ver aqui. E o meu objetivo hoje é, além de te apresentar como vai funcionar todo esse processo seletivo, é te dar as maiores dicas e estratégias para você conseguir impressionar os recrutadores. Eu já trabalho com consultoria e mentoria para processos seletivos já há 7 anos e eu posso te garantir que a maioria dos meus alunos tentam a Raizen e eles são aprovados. Então fica aí até o final do vídeo porque você vai aprender muita coisa mesmo. E no final, claro, eu quero te dar uma surpresa. Então assiste o vídeo todo que vai valer muito a pena. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Essa aqui é a capa, né, do programa de estágio da Raizen. Eu fiz questão de pegar o site que eles apresentam o programa para já começar a mostrar para você como eles começam a colocar algumas palavras-chave que serão utilizadas como critério de avaliação. Quem já me acompanha há um tempo sabe que os programas de processo seletivo, de estágio, né, os processos seletivos de estágio, eles adotam 2 critérios que são fundamentais para qualquer avaliação. Primeiro, eles querem entender se você está alinhado com a cultura da empresa, se você tem características que liguem você à empresa. E o segundo ponto são competências, principalmente alinhadas à área que você quer trabalhar. Então é muito importante que você fique ligado nessas palavras-chave. Eu vou mostrar como elas aparecem e onde elas podem entrar, se é numa dinâmica, se é numa entrevista, com que tipo de pergunta você pode ser abordado em relação a isso. Então vamos lá, presta atenção no seguinte aqui. Quando eles começam a apresentar o programa, né, eles colocam aqui os pré-requisitos, tá? E dentro desses pré-requisitos aqui tem um ponto que é bem interessante. Eles enfatizam, né, que você não precisa ter experiência profissional nem saber inglês. Não é isso que vai ser cobrado de você. Então o pessoal que ainda não tem nenhuma experiência profissional, que não sabe nada de inglês, não é um problema para você poder fazer o processo seletivo da Raizen. Você não vai ser julgado em cima disso. Beleza? Então isso já é um ponto importante. Outra coisa que chamou a atenção também, o número de locais que estão disponíveis às vagas. Então tem vários estados, né, várias cidades, até dentro do mesmo estado. São Paulo tem muita vaga, principalmente porque a matriz da Raizen é lá em São Paulo. Beleza? Então, se você é de uma dessas áreas ou tem a disponibilidade para trocar, né, para ter essa mobilidade, então não perca essa chance. A Raizen é uma das maiores empresas do Brasil e ela ainda vai crescer muito mais. Beleza, vamos lá, vamos falar das etapas do processo seletivo. Tem a inscrição normal, que vai até dia 25 de novembro. Depois, a gente vai passar por um teste online, por testes online. E o que são esses testes online? Eles vão fazer uma espécie de fit cultural. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. São testes onde você vai escolher algumas frases, algumas características, alguns valores que estejam mais alinhados com você. Eles vão apresentar para vocês, podem apresentar para vocês algumas situações e perguntar como é que você agiria para resolver aquilo. Qual seria o seu comportamento frente a um desafio? E eles vão apresentando e a partir daquilo é que eles vão conseguir ir identificando as suas características e se você está alinhado com o que a empresa espera de você. Então a minha dica aqui para esse primeiro ponto é, você precisa ler o site da empresa, vou te mostrar onde, você precisa ler sobre a cultura da Raizen, o que ela quer e procura nos candidatos, para que você consiga guiar os seus pensamentos, tá? Para guiar as suas respostas dentro dos testes online. Não é para você mentir, colocar coisas que você realmente não faria só para tentar encontrar uma espécie de, entre aspas, gabarito para aquilo. Não existe um gabarito. Existem respostas que você pode dar para ficar mais alinhado com a empresa, desde que aquilo faça sentido para você. Beleza? Ponto. Número 2, né? Número 3 no caso aqui da gente, né? Dinâmica
online. Essas dinâmicas online, elas podem acontecer de duas maneiras e eu já tenho uma aposta. Primeiro, ela pode ocorrer como uma forma apenas de interação entre os candidatos, então não necessariamente você trabalharia resolvendo um case ligado aos negócios da empresa, eles gostariam só de visualizar ali como você trabalha em equipe, independentemente do que seja a proposta do trabalho, ou o que vai ser a minha aposta é a resolução de um caso. Eu vou até mostrar para vocês o que aconteceu no ano passado, né? Que você tinha que, em grupo, criar um projeto para um dos compromissos que foram firmados publicamente pela Raizen ligados à agenda da ONU, a Agenda 2030. Tá? Eu vou mostrar exatamente onde tem isso para você poder buscar essas informações e já pensar, caso eles repitam a dinâmica, que é uma coisa até comum em alguns processos seletivos de algumas empresas, você já vai saber quais são esses compromissos, já vai começar a pensar em cima do que a Raizen produz, o que poderia ser um novo projeto para atingir esses compromissos. Beleza? Então vamos lá. Na dinâmica online, além dessa atividade em grupo que você vai fazer, você também pode passar por uma apresentação, que é muito comum. Você vai fazer uma apresentação pessoal de aproximadamente 1 minuto, 1 minuto e meio às vezes. Eu gosto de trabalhar com 1 minuto para não ser pego de surpresa. Então você vai ter que fazer uma apresentação sua e não é simplesmente falar o seu nome, de onde você vem, da cidade que você vem, que faculdade você faz. É você começar já a se vender para os recrutadores. O processo seletivo ele precisa ser encarado como um processo de venda. Você precisa entender o que eles buscam para começar a oferecer isso. E dentro da sua apresentação pessoal, você já pode citar, de repente, algumas atividades acadêmicas que você fez. Se você fez um outro estágio, você já pode colocar nessa apresentação. E você já pode começar a dizer o motivo de você ter escolhido aquela empresa para trabalhar. E aí a sua apresentação pessoal, ela fica muito mais rica, muito mais interessante do que a dos outros candidatos. E isso é algo que eu trabalho muito na minha mentoria individual. Eu entendo ali a história do aluno e a gente constrói junto essa apresentação, fica muito legal, é muito interessante essa construção do discurso para você começar a impressionar os recrutadores. Beleza? Então na dinâmica vai ocorrer uma apresentação pessoal e depois vai acontecer essa interação com outros candidatos, grupos de 4, 5 pessoas, para que vocês montem um projeto ligado aos negócios da Raizen para apresentar para gestores que vão estar lá, beleza? E esses gestores fazem perguntas em cima desses projetos, tá? E você e o seu grupo vão participar disso, você obrigatoriamente tem que participar, é a sua chance de falar com os gestores, é a sua chance de responder, mostrar o que você entendeu sobre os negócios da empresa. É uma chance de ouro para que você possa ser captado até por mais de um gestor, de áreas, de repente, diferentes, pessoas que gostem das suas características, da sua forma de se comunicar, de trabalhar em equipe, e você pode ser chamado para mais de uma área. Isso já aconteceu com alguns alunos meus. Beleza? Passando da dinâmica, se você parar para perceber, elas ocorrem na mesma data, de 25/10 a 30/11. E a Raizen, geralmente, nos últimos anos tem sido assim, ela agenda a dinâmica e a entrevista para o mesmo dia. Então, assim que você termina a dinâmica, você espera um pouquinho ali, eles já fazem ali a avaliação e dizem se você passou ou não. Se você passou, espera mais uns minutinhos e já entra numa sala com o gestor da área, ou os gestores que gostarem de você. E aí você já faz a entrevista. Então é um processo que você precisa já estar bem preparado, tá? Porque assim que acaba a dinâmica, você já entra para a entrevista. E aí você já tem que ter uma ideia de perguntas que possam acontecer, como você vai responder, como você vai contar sua história, seus desafios, por que você tem que ser contratado, por que você escolheu a Raizen, quais foram os maiores desafios que você vivenciou. E isso tudo eu trabalho demais, exaustivamente, na mentoria individual, porque são perguntas que caem ano após ano. E você precisa ter um discurso muito bem montado
para deixar as suas ideias cada vez mais claras e mais ligadas aos objetivos e à cultura da empresa. Então é fundamental que você tenha um discurso muito bem feito. Beleza? E aí, passando da entrevista, né, você não recebe a resposta no mesmo dia, eles te enviam por e-mail, né, depois, e aí você vai fazer o processo admissional, tá? Que aí já é uma parte mais burocrática, de entrega de documentos e tudo mais, isso já é com a empresa. Beleza? Vamos lá, já falei bastante coisa aqui. E aí dentro aqui do site da Raizen, para minha surpresa e muita felicidade, né, eles colocam aqui o depoimento, né, de estagiários que estão lá, e eu encontrei o depoimento de uma ex-aluna minha, a Thaís. Ela pegou e falou o seguinte, né? Era um sonho realmente dela entrar na Raizen, né? A gente trabalhou demais para ela entrar e ela foi super bem avaliada, foi contratada até muito rápido e eu fico muito feliz com isso, né? Ela fala aqui, né? Estar na Raizen sempre foi um sonho pessoal para mim e quando consegui conquistar a minha vaga como estagiária foi muito mais do que eu esperava. Aqui você tem voz para ser quem você é e autonomia para fazer coisas incríveis. Estamos em constante crescimento, então vai sempre ter desafios e oportunidades que te tiram da zona de conforto. Mas fique tranquilo, você será apoiado por um super time preocupado com seu desenvolvimento e lhe dar a melhor experiência. Então é legal a gente também ver alguns depoimentos, né, de estagiários. Tem esses outros 2 estagiários aqui também que deram o depoimento. Então é interessante para a gente saber também o lugar que a gente vai trabalhar. Né? E eu fiquei muito feliz, né? Já até falei com ela, é muito legal a gente ver uma pessoa, né, que se esforçou e está realizando o sonho e agora vai seguir uma carreira numa grande empresa, beleza? Então vamos lá, vamos seguir que tem muita coisa interessante ainda para a gente ver. Você, quando está estudando para um processo seletivo, você obrigatoriamente precisa ler o site da empresa. Você precisa saber sobre a empresa, saber sobre os objetivos, um pouquinho sobre a história, o que ela produz, quais são os negócios, tecnologias. E empresas como a Raizen, você precisa ler sobre sustentabilidade. E um dos pontos que eles destacam aqui é a Agenda ESG, que fala sobre desenvolvimento, governança, sustentabilidade. Isso é fundamental. Como eu disse ali um pouquinho antes, a sustentabilidade foi apontada como uma resolução de caso da dinâmica. Então, se você não tivesse lido, não soubesse nem quais eram os compromissos da Raizen, né, frente à agenda da ONU, você não ia ter condições de fazer um projeto, de opinar, de ser criativo, de pensar à frente. Então, é importante que você leia o site aqui e eu vim destacar algumas coisas. Primeiro, eu trouxe aqui para gente o Raiz, que isso aqui são os 4 pilares da cultura da Raizen. Tá? Isso aqui é importantíssimo. O que é o R? Realizamos agora olhando o futuro. Ampliamos o melhor de cada um. Incentivamos o olhar questionador. E zelamos por relações produtivas. Isso aqui é a base. A Raizen, em alguns processos seletivos anteriores, chegou a pedir para que você fizesse uma apresentação em vídeo, antes da dinâmica, fizesse uma apresentação em vídeo, dizendo com qual dessas letras você mais estava alinhado e por quê. Então você teria que entender o que cada uma dessas letras dizia, para entender o que estava mais ligado a você, para você poder contar uma história e justificar aquilo. Porque, por exemplo, incentivamos o olhar questionador é algo que está muito ligado a mim. Eu gosto de trabalhar num lugar onde ele me dê espaço, liberdade para ser criativo, para olhar as coisas e tentar fazer de uma maneira melhor. Se eu posso melhorar um processo, um trabalho, ajudar outras pessoas. Um lugar também que me incentive a melhorar, a me capacitar, a me qualificar. Então, por isso é que a letra I é mais ligado a mim. Então, você tinha formas de expressar a sua ligação com uma dessas letras. Por isso que eu acho importantíssimo que você leia, entenda e saiba justificar o porquê você está ligado a uma dessas letras. Isso é fundamental, beleza? Não deixe de ler isso, tá? Porque você pode ser perguntado na entrevista sobre um desses pontos. Tranquilo? Vamos lá.
Clicando aqui no primeiro ponto, sobre a Raizen, olha quantas coisas importantes nós temos aqui. Ó. Quem somos, o nosso propósito, a nossa história, números. Esse nosso propósito, quando você está fazendo uma apresentação pessoal, eu gosto muito de trabalhar com a parte de propósito, né? Eu gosto de fazer uma apresentação pessoal dividida em 3 partes, com uma parte pessoal, uma parte onde você fala de competências, experiências que você teve e, por último, onde você mostra o alinhamento com a cultura da empresa. Então, para essa primeira parte, que eu falo que é mais pessoal, você pode falar sobre os seus próprios propósitos. E você entendendo quais são os propósitos da empresa, você já começa a alinhar o discurso com o que eles vivenciam todos os dias na empresa. Então, quando você vai fazer uma apresentação e o gestor escuta quais são os seus propósitos profissionais, os motivos que te fizeram, de repente, escolher um curso na graduação, eles já observam você de uma maneira diferente. Então, todos esses pontos acabam estando interligados e você precisa explorar isso muito bem. É fundamental que você faça isso, beleza? Não deixe de ler. Segundo ponto, nossos negócios. Você obrigatoriamente precisa saber tudo que a Raizen faz, porque isso vai abrir a sua mente em relação a possíveis melhorias, novos projetos, soluções, para que você consiga trabalhar isso numa dinâmica, que você consiga conversar e comentar com o gestor ao longo de uma entrevista. Então, obrigatoriamente, você precisa saber. A Raizen, ela está passando por uma transformação porque ela conseguiu captar muito dinheiro, aproximadamente 7 bilhões de reais do mercado, quando ela abriu o capital, quando ela fez o IPO, né? As ações começaram a ser negociadas na bolsa. E com esse dinheiro captado, ela começou a criar diversas parcerias, colocar projetos em execução por todo o Brasil. Então você precisa entender o que está sendo feito, quais são os projetos, os produtos que eles estão produzindo, né? Para que você consiga ter novas ideias. Beleza? Outro ponto, agenda ESG. Isso aqui é fundamental. Você precisa entender o que é a agenda ESG. Tá? Você precisa saber isso aqui que eu coloquei um retângulo vermelho. Você precisa ler sobre essa agenda 2030. Entender o que é e quais são os compromissos que a Raizen firmou publicamente. Precisa ler isso com detalhes, alinhando com os negócios da empresa. Isso aqui, quem sabia isso aqui, quem leu isso aqui, os meus alunos leram, seguiram o que eu pedi a eles, conseguiram ter ótimas ideias e eles conseguiram ser aprovados. Então não deixe de ler isso aqui. Tá? Eu até abri aqui a parte dos compromissos e num dos pedaços, né, uma página maior que tem muito mais informação, mas só para você observar. Lançamos nossos compromissos para reforçar nossa responsabilidade com a agenda de sustentabilidade, a 2030. Conforme estudo conduzido por auditoria, eles se conectam às 14 metas dos 17 ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, avaliando o que é mais relevante na década da ação, época em que o prazo para o alcance dos compromissos globais da ONU se aproxima. Então, aqui, nessa página, quando você clica lá nos compromissos, é uma página grande, como eu falei, e a Raizen está conectada a 14 das 17 ODS. Beleza? Galera, eu quis mostrar aqui para vocês estratégias para que você comece a se preparar, comece a pensar de uma maneira que você consiga se destacar no processo seletivo da Raizen. E eu queria mostrar para vocês aqui o nosso Instagram, que é uma das principais formas de você entrar em contato conosco. Você que gostou dessa nova visão em relação aos processos seletivos, a novas estratégias. Então você pode entrar em contato comigo, perguntar mais sobre a mentoria, como ela funciona de fato. Beleza? Eu também convido você a assistir esses depoimentos aqui dos nossos alunos aprovados. Eu até criei uma área aqui especial para a Raizen, para vocês observarem como
a nossa mentoria, a nossa consultoria individual fez com que eles passassem. Beleza? E quem estiver assistindo esse vídeo, essa é a surpresa que eu queria falar para vocês, quem estiver assistindo esse vídeo e que vai fazer o processo seletivo agora para 2023, entra em contato comigo, fala que viu o vídeo, que você vai ganhar um super bônus. Você não vai pagar o mesmo valor normal que outros alunos pagam. Se você me falar que viu o vídeo da Raizen e que gostou das estratégias, da forma de explicar, da nova forma, da nova perspectiva de enxergar um processo seletivo, você vai ganhar um super bônus, é um mega desconto que eu estou fazendo para os alunos que querem fazer o estágio da Raizen. Beleza? É só você entrar no Instagram, instagram.com/segredos do RH, é segredos _ RH. Você entra na nossa página, manda uma mensagem que eu vou ter muito prazer em te ajudar e, quem sabe, o seu depoimento não é o próximo que vai estar aqui exposto no nosso site. É uma felicidade muito grande poder trabalhar com pessoas comprometidas e que querem entrar em grandes empresas. E agora eu queria deixar vocês aqui com um depoimento desses alunos que foram aprovados no último processo seletivo. Beleza, pessoal? Um grande abraço e muito obrigado. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco como o Segredos do RH me ajudou a conquistar minha vaga tão sonhada na Raizen. Eu já tentei o processo várias vezes e eu sempre ficava enganchada na fase da dinâmica, eu não conseguia passar de jeito nenhum. Foi quando eu decidi comprar o acesso ao curso do Márcio, que lá explicava todas as etapas, tudo que você deveria fazer para conquistar a tão sonhada vaga. Nesse último processo, eu consegui entrar na fase do painel. Eu estava tão empolgada, tão nervosa, porque era a última fase. Então, eu falei com o Márcio, pedi a consultoria dele, e ele me deu dicas preciosas, que eu acredito que fizeram toda a diferença nessa aprovação. E há 2 meses atrás, eu recebi minha tão sonhada aprovação, e eu fiquei tão animada que eu quase não acreditei. Então, para quem tem dúvida, realmente tanto o curso como a consultoria vale muito a pena. Oi, gente, meu nome é Júlia e eu sou estudante de administração. Bom, desde o ano passado eu estou participando de processos seletivos em busca de um estágio, mas sempre quando chegava na dinâmica em grupo ou na entrevista final, eu era reprovada. Foi aí então que, buscando por novos conhecimentos de como realmente me comportar em uma entrevista de emprego, eu encontrei o canal Segredos do RH, o canal do Márcio. E com isso, eu acabei marcando uma consultoria com ele. Bom, isso me ajudou muito. Eu sou realmente muito grata ao Márcio, porque graças às dicas dele, toda a aula que ele me deu durante a consultoria, eu consegui aprender muito e consegui a minha tão sonhada vaga de estágio. Na consultoria, o Márcio me ajudou a me autoconhecer e como utilizar as minhas qualidades ao meu favor na hora da entrevista e da dinâmica em grupo. Ele me ajudou também a me expressar de forma que fosse coerente com os valores e a cultura da empresa, o que faz toda a diferença em qualquer processo seletivo. Bom, então é isso. Eu sou realmente muito grata ao Márcio por tudo que ele me ensinou, tudo que ele me ajudou, porque graças a todos esses ensinamentos, eu fui aprovada no processo seletivo da Raizen e consegui minha tão sonhada vaga. Consegui me destacar dentre os outros participantes. E eu indico muito. Se você está com dificuldade também em conseguir uma vaga de estágio ou de trainee, pode confiar no Márcio, porque realmente faz total diferença. Eu já participei de inúmeros processos seletivos e nunca tinha sido aprovada. Eu não conseguia ver aonde eu estava errando. E com a consultoria que eu tive com o Márcio, eu consegui identificar todos os meus erros e consegui aprender a partir deles. Então, eu indico muito que vocês façam essa consultoria, porque é um investimento. É um investimento que você faz para ter um retorno no futuro, assim como eu tive o meu. Pessoal, meu nome é Isadora e eu passei no processo seletivo da Raizen graças ao método do Márcio. Eu tô muito satisfeita, muito feliz e assim, o Márcio me ajudou muito desde o início até o momento que eu já havia desistido, porque eu demorei a receber o convite da etapa final. Mas ele continuou me ajudando, às vezes até para outro processo seletivo que eu perguntava alguma coisa para ele me ajudava, mandava áudio, né? E ele sempre muito atencioso. Então, assim, agradeço demais, Márcio, muito obrigada. E, assim, agradeço demais a você, porque você fez parte disso. E é isso, gente, vale muito a pena.